Então vamos lá, para que a gente começar aqui com o nosso foco, vocês vão ter aula de gramática, o professor vai explicar também, mas vamos para a primeira parte aqui, que é a interpretação. E aí eu vou pegar a prova, vou ler com vocês o texto, vocês vão seguir da mesma forma. Depois a gente vai para a questão e assim por diante, certo? Então vamos lá. Essa prova, como eu já falei para vocês, estava na prova da Polícia Civil do DF, certo? E existe, a outra coisa importante que eu não falei antes de a gente começar, é que a Funiversa não trabalha com textos pequenos. Né? Os textos geralmente ocupam a parte inteira, se não ocupar a parte do outro lado. Então, por isso que você tem que ter técnica para ler. Né? Você não pode pegar o texto e começar a ler aleatoriamente. Você tem que ter visão interpretativa. O que é que possivelmente a banca poderia me cobrar? Então, já vai direto ao ponto. Você não tem tempo para perder. E você precisa acertar essa questão, certo? Então, faça assim, ó. Comece a ler o texto. Né? Você primeiro você vai fazer aquela análise da fonte, né, que eu já ensinei para vocês, mas já vamos direto aqui à interpretação do texto. Essa aqui é a prova da Polícia Civil do DF, e aqui começa o texto. Então, separei por partes aqui para vocês. Considerada ponto-chave em todas as investigações criminais, ó, só aqui você já pode parar. Já existe uma palavra para você interpretar. Só que eu aconselho você ir colocando por pontos finais, né? Senão você vai toda hora parar o texto. E aí senão você perde a noção do que sublinhar e sublinha o texto inteiro e acaba não tendo critério para relacionar. Então a gente vai pegar por pontos finais, certo? Então aí a gente para e vai lá e observa o que é importante. Considerada ponto-chave em todas as investigações criminais, a perícia técnica vem ganhando destaque nos últimos anos por conta dos crimes de grande repercussão e que parecem ser de difícil solução. Ponto. Pronto, nessa informação aqui, você vai lá e observa quais são as palavras em que o autor literalmente utilizou para dizer o raciocínio é meu, eu que estou pensando assim. Olha aqui, considerada ponto-chave em todas as investigações. Ó, prestem atenção, essa questão ela é marcada na prova da Funiversa. Antes de eu continuar aqui, você anota o que eu vou falar. Olha. Sempre que você encontrar a expressão, isso aqui, olha, é a Funiversa, nitidamente a cara da Funiversa. Se você encontrar a expressão todo, um monte de prova que fala sobre esse raciocínio. Aí você vai pensar da seguinte forma, se você encontrar essa palavra todo, essa palavra, ela dá a ideia de totalização, total, ou de parte. E aí, você vai analisar como é que você vai perceber isso lá na prova. Se você tiver lá na prova todo o mundo, literalmente, pode ser feminino ou masculino, pode ser toda. Essa palavra todo, ela está seguida de artigo. Né? Então, logo em seguida vem um artigo aqui, vocês estão vendo? Aqui. Então, se você encontrar essa palavra todo e logo em seguida você encontrar o artigo, significa que esse substantivo aqui, ó, ele é único, ele é específico, ele é um só, certo? Aí, então significa que se eu falo todo o mundo, eu estou falando de um mundo só, de um mundo específico, de um só. Então, olha a interpretação que lá naquele exemplo já existe uma interpretação e dentro de uma questão ele vai cobrar a análise desse todo. Se uma questão de reescritura de texto for lá e pedir para você tirar esse o, você já sabe que isso vai alterar o sentido do texto, porque todo o ou toda a, pode ser feminino ou masculino, singular ou plural. Se tiver aqui todo o com artigo, esse substantivo aqui significa que ele é único, ele é específico, ele é um só. Na reescritura, ele manda você tirar esse artigo. Ele vai lá, olha, você tem que prestar muita atenção, porque lá na reescritura ele foi lá e tirou o artigo. Olha, todo mundo. Fecha a sua mente assim, ó, você não pode achar demais não, prova, a gente tem que aprender a fazê-la, certo? Então, fecha a visão. Tirou o artigo, isso aqui agora, da ideia de geral, da ideia de genérico, certo? Então, agora você tem, ó, se no texto original tiver escrito todo o mundo, e a banca for lá e pedir você para reescrever todo mundo, você já pode marcar, se tiver singular, você pode marcar que já houve alteração do sentido original, certo? Agora, cuidado, se tiver lá no texto, todo, e logo em seguida, ó, texto original está desse jeito, a palavra todo está sem artigo, a palavra não tem, o substantivo aqui está sem artigo, já está assim no original.
Se está sem artigo, assina original. E aí a questão vai lá e manda você reescrever isso aqui no plural com artigo. Todos os mundos. Cuidado, ó, isso aqui não altera nada, certo? Então, olha, fecha a visão. Ah, professora, eu não acho. Você não precisa achar, você já acertar a questão, certo? Quem acha demais, fica aí pensando demais, fica vagueando, vamos dizer assim, né? Não é vagueando não, tá, pessoal? Fica vagando na relação. E aí você pega aqui, então, professora, não entendi. Entendeu sim. Então, vamos recapitular. Texto original está escrito todo mundo. Eu tenho de contar essas histórias para depois voltar lá para a leitura daquele texto, né? Texto original está escrito todo mundo. Mandou reescrever todos os mundos. Pode reescrever. Mas se a palavra todo estiver no texto, sem auxílio de artigo. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês uma questão. Eu vou pegar aqui, só interromper aqui a ideia. Essa questão aqui da universo, é igualzinho esse trecho aí. Deixa eu mostrar qual que é a prova que estava isso aqui. Olha, eu vou mostrar aí, do jeitinho que eu mostrei aqui no quadro, vocês vão ter na questão. Essa questão está na prova de médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 2012. Trecho original da prova. Trecho original da prova. Linha 3. Lá na linha 3 está escrito assim, ó. Vocês entenderam esse esqueminha aqui, né? Então, trecho original da prova. Está escrito assim, ó. Então, se preste atenção, essa questão vai cair na sua prova. Ó, geradora de toda a vida. Estão vendo aqui? Tá? Então, vamos lá. Quem está aqui, ó? Todo. Um substantivo sem artigo. Quando você tem a palavra todo ou toda, de novo, e logo em seguida vem o substantivo sem artigo, qual que é a ideia que esse texto tem aqui? Qualquer vida. Não é essa a ideia? Genérico, não é isso? Então está escrito assim lá no texto original, ó. Se reconhecermos como os povos originários e muitos cientistas modernos que a Terra é Gaia, mãe generosa, geradora de toda a vida, quer dizer que a Terra é geradora de toda a vida, de qualquer vida, concorda? Então, você não precisava nem pensar, eu já te dei a dica. Se tiver desse jeito, isso aqui é qualquer um, é genérico. Aí, o que eu falei para você? Se tiver desse jeito, sem artigo, isso aqui equivale a essa forma no plural, todas as vidas. Então, quer dizer que se eu colocar isso aqui no plural e isso aqui no plural, não tem problema colocar artigo. O problema é o singular, certo? Se você colocar isso aqui no singular e colocar toda a vida, aí muda o sentido do texto sem medo de ser feliz. Então, toda a vida. Posso trocar por todas as vidas? Foi essa a pergunta da prova. Olha aqui. O texto permaneceria correto gramaticalmente, e preservaria o seu sentido original se houvesse a substituição de letra B de bola. Linha 3, geradora de toda vida ou geradora de todas as vidas. O que você marcaria? Certo? E essa é a resposta da questão. Entenderam? Agora, deixa-me mudar aqui a mesma prova, só que essa aqui era a letra B, essa era a certa. Pode trocar? Pode trocar. Na mesma prova, trecho original. Trecho original na linha 33. Está escrito assim, ó. Aí tem uma informaçãozinha aqui antes. E na linha 33 está respeito a todo ser e a vida. E continuaria o texto aqui. Essa aqui, ó, era a letra B, e essa aqui, que eu vou fazer agora, é a letra D de dado. Eu já sei a resposta da questão que vocês aprenderam, certo? Respeito a todo ser e a vida. Sabe o que a Funiversa fez? Disse que isso aqui está na linha 33. Foi lá e reescreveu isso aqui, ó. Ela só foi lá e colocou o artigo aqui. A reescritura
Olha, o texto permaneceria gramaticalmente correto e preservaria o sentido original com a substituição de. Na linha 33, respeito a todo ser e a vida por respeito a todo o ser. O que ela fez, ó? A todo o ser. Agora vamos recapitular. Se você encontrar todo, o, toda, a, singular, certo? Tentando singular. E logo em seguida você encontra quem? O substantivo. Significa que esse substantivo, ele é único, ele é um só. Certo? Se a Funiversa reescrever o texto, retirar. Retirando o substantivo. A ideia passa a ser de geral. Qualquer um, genérico. Então, no singular, todo o e toda a, substantivo único, um só. Querem ver? Olha aqui. Respeito a todo ser. Está sem artigo, ó. Sem, no singular, único, está sem, né? Então, se retirar da ideia de geral. Qual ser? Qualquer ser. Entenderam? A vida geradora de qualquer ser. Agora, se você colocar, olha a ideia aqui, ó. Passa a ser respeito à vida, respeito a todo o ser. É um ser só e um ser específico. Muda ou não muda? Muda. Entenderam, então? Então, no singular, tiver no singular e sem plural, e sem artigo, pode mandar para o plural com artigo. Se tiver no singular com artigo, é único. Retirou o artigo, muda o sentido. Pronto. Essa análise, vocês entenderem, só que a gente respondeu 2 questõezinhas de prova. Né? Então, agora, por que eu parei essa... A gente estava lendo o texto, por que eu parei? Porque eu preciso parar toda hora para ir tirando as dicas. Pronto, essa informação de todo você tem de levar para a prova. Agora, volte comigo lá para o texto e me fale o que esse texto está dizendo quando ele coloca. Eu fui para o texto ler. E aí eu encontrei todas as investigações criminais. Ó, considerada ponto-chave em todas as investigações criminais, significa geral, certo? Todo com artigo no plural é geral. Agora, se ele for lá e colocar considerado ponto-chave em toda a investigação criminal, isso não alteraria o sentido do texto, sabia? Porque você já sabe que se isso aqui for para o singular, toda investigação sem artigo. Se falasse assim, ó, equivale a toda investigação criminal. Tá, isso aqui foi só uma interpretação. Então, significa que o que eu vou falar se refere a todos. Então, a primeira palavra que você deveria ter sublinhado é essa aqui, ó, da ideia de geral. Então, você tem que ter cuidado com essas palavras. Pronto. Sublinha tudo não. Sublinha aquilo que marca o autor se posicionando. Considerada ponto-chave em todas as investigações criminais, a perícia técnica, não é qualquer perícia, é a perícia técnica, vem ganhando destaque nos últimos anos por conta dos crimes. Aí você para aqui um pouquinho. Está vendo esse verbo vem ganhando? Significa ganha, continua ganhando. Pode sublinhar. Por quê? Porque quando você for ler esse texto, ele fala assim, a perícia só agora ganhou. Não, ela vem ganhando, então significa dizer que ela está progredindo, certo? Então você tem de ler o texto sempre marcando essas palavras. Vem ganhando, quer dizer que ela não tinha o destaque antes. Agora ela ganha e ela continua ganhando, certo? Nos últimos anos, então significa que essa ação ocorre nos últimos anos, por conta dos crimes de grande repercussão que parece ser difícil de solução. Pronto. Você não precisa sublinhar mais nada, porque se houver uma questão, está aqui dentro, certo? Então, as palavras-chave desse primeiro ponto aqui, desse primeiro período, você teria todas o que eu estou falando é só de perícia técnica, o vem ganhando, que dá a ideia de progressão da ideia, inclusive, ele chega lá e manda você trocar esse verbo, vem ganhando por tem ganhado. Pode trocar? Hoje que pode, dá o mesmo sentido progressivo, certo? Então, você tem que saber fazer a questão, você tem que trocar, saber estruturar a questão. Pronto, continua. Entenderam como é que você vai ler o texto? Além disso, significa que você vai ter que sublinhar, sabe por quê? Porque o que vem pela frente soma-se anterior, certo? Então, todo conectivo, lembra do vídeo anterior que eu falei, palavras que dão ideia de soma? Então, essa aqui, ó, além, já pode sublinhar. Além disso, seriados que mostram policiais ou peritos que utilizam ciência e tecnologia, só para um pouquinho. Essa prova de perito,
certo? Tá vendo que ele colocou um terço relacionado à área de perito? É igual a prova da PMDF, ele vai colocar um terço relacionado à área. Voltando, então. Além disso, seriados que mostram policiais ou peritos que utilizam ciência e tecnologia para desvendar casos complexos também ajudam a aumentar o interesse pela área. Então, vamos lá. O além disso significa dizer que essa ideia vai se somar à anterior, aí você vai lá e pega a palavra que o autor se posiciona. Seriados que mostram policiais e peritos que utilizam ciência e tecnologia para desvendar casos complexos também. Olha aqui, você não vai sublinhar um texto inteiro, você tem que sublinhar aquilo que taxa raciocínio, aquilo que é único para o texto. Significa dizer que quem também ajuda a desvendar é só a perícia que é responsável? Não, seriados, estão vendo aqui, ó, que ele falou, ó, que utilizam, além disso, seriados que utilizam essa atividade, por exemplo, CSI. Ele vai falar do CSI aqui, esses crimes, esses sites, esses filmes, esses séries que ajudam a diferenciar quando você tem lá uma técnica. E ele ajuda também a tecnologia, a ciência e tecnologia. Então, esse também aqui significa dizer que a perícia técnica tem também os seriados para comprovar que ela tem a total eficácia dos dados, certo? A gente vai parar um pouquinho aqui, olha, daqui a pouco a gente volta.